Então, pessoal, vamos continuar nossa revisão da legislação aplicada ao SUS para o concurso ABC Nacional e dessa vez vamos falar da Lei 8.142, a nossa segunda lei orgânica, né, que traz a parte do controle social. Só um lembrete: quando o edital trouxer controle social, a gente faz uma arrumação mental no sentido de estudar a Lei 8.142 e a Resolução 453. Então, algumas questões aqui vocês vão ver que elas perpassam somente pela Lei 8.142, mas também trazem um pouco da Resolução 453. É como se você estivesse aqui estudar a Lei 8.142 e logo depois estudar a resolução, porque esse conjunto forma o arcabouço jurídico do controle social, claro, juntamente, né, com os artigos constitucionais, principalmente o artigo 98. Então, fiquem atentos, venham comigo, prestem atenção que a Banca CESP não é esse monstro todo, eu estou falando isso direto com vocês, para que vocês não encarem dessa forma. Vejam ela como melhor amiga de vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. Na verdade, vamos fazer uma pequena revisão antes da primeira questão. Lembrando que o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Nós temos duas instâncias colegiadas, que são os conselhos e as conferências de saúde. Sendo que a conferência, tanto a conferência quanto os conselhos, segue o princípio da paridade, onde 50% da sua composição de usuários. Essa paridade, esse princípio da paridade, está descrito na Lei 8.142. Mas os outros três segmentos, né, que são o gestor, o governo, os prestadores de serviço, os trabalhadores da saúde, são descritos, né, o percentual de representatividade são descritos na Resolução 453. Por isso que eu falei, a gente estuda o controle social somando a Lei 8.142 mais a Resolução 453. Então, o que a 8.142 traz? Que 50% obrigatoriamente deve ser de usuários. Somando ao que nós temos na resolução, a gente vai, né, ver que 25% é dos trabalhadores da saúde e os outros 25% compete ao governo e os prestadores de serviço. Então, a lei traz o que para a gente? Que 50% são dos usuários. Obviamente, o restante é dos outros segmentos. E quais são os segmentos? Mais uma vez, os usuários, governo, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde. Tá? E essa distribuição dos outros segmentos a gente encontra na resolução, que é 25% dos trabalhadores e os outros 25%, mais uma vez, do governo e dos prestadores de serviço. Lembrando aqui que 25% dos gestores ou governo, tá bom, gente? Fique atentos que pode vir gestor ou governo ou prestadores de serviço do SUS e 25% dos trabalhadores da saúde, ok? Então é esse o arranjo, né, de composição dos conselhos e das conferências. Lembrando que são 4 segmentos e que o princípio da paridade está na Lei 8.142 e a distribuição está na Resolução 453. Agora vamos fazer uma comparação entre os conselhos e as conferências. Os conselhos, eles são permanentes e deliberativos. Nesse sentido de ser permanente, significa que todas as esferas de governo devem ter um conselho de saúde formado, tá? Inclusive, é uma condição inerente ao recebimento de recursos fundo a fundo. Além disso, são órgãos colegiados que vão, né, que a sua composição é de 4 segmentos: representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Eles atuam na formulação de estratégias e no controle da execução. Prestem bem atenção nisso, porque o conselho ele não executa a ação, ele controla a execução da ação, da execução da política de saúde, que essa execução é feita pelos gestores e da sua equipe técnica, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então, o Conselho de Saúde tem um papel primordial na fiscalização da execução, ou seja, no controle da execução, né, da aplicação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Eles têm poder de veto, de voto, tudo o que
passa para a implementação deve ser apreciado pelo respectivo conselho em cada esfera de governo, ou seja, se um gestor resolve ampliar a cobertura da atenção primária em relação à saúde da família, ele tem que fazer um projeto e passar, né, na reunião, na plenária, para a aprovação ou não do conselho, do respectivo conselho. Então, nada passa para a implementação sem a aprovação dos conselheiros. O quantitativo de conselheiros é definido em regimento próprio. Esse regimento próprio é elaborado pelo próprio conselho e aprovado pelo próprio conselho, para que vocês não caiam em pegadinha de prova de que ele é aprovado pelo secretário de saúde, etc. e tal. Então, nós temos um regimento próprio, tanto para o conselho e para a conferência, e eles são elaborados e aprovados pelo próprio conselho, tá bom? Já a conferência, ela acontece a cada 4 anos, de forma ordinária, então, pela lei, ela deve acontecer a cada 4 anos. Ela tem o intuito de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes. Deixo claro que as conferências não legislam, porque muitas questões trazem que a conferência legisla. Ela propõe mudanças nas políticas, porque a cada 4 anos muita coisa acontece. No nosso cenário político, o nosso cenário de mortalidade, ou seja, o perfil epidemiológico, ele muda. Então, nós precisamos ajustar a política à nossa realidade. Convocada de forma ordinária pelo Poder Executivo e de forma extraordinária pela própria conferência ou pelo Conselho. Lembrando que quem organiza a conferência são os conselhos de saúde. Então, o Conselho de Saúde organiza as conferências, lembrando que essas conferências acontecem em cada esfera de governo, ou seja, tem que ter a conferência municipal, para depois ter as conferências estaduais, para depois ter a Conferência Nacional de Saúde, que acontece a cada 4 anos, tá bom? A última conferência foi a 15ª Conferência de Saúde. Aqui, também da Lei 8.142, que traz onde pode ser alocado, ou seja, gasto, o recurso que entra da Seguridade Social no Fundo Nacional de Saúde. Então, esse dinheiro pode ser gasto, usado, né, alocado, em despesas de custeio e de capital do próprio Ministério da Saúde, né, nos órgãos e entidades da administração direta e indireta, de investimentos previstos em lei orçamentária da iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional, investimento previsto no plano quinquenal do Ministério da Saúde e o mais importante para a gente, o que mais é cobrado em prova, que o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde pode ser alocado na cobertura de ações e serviços de saúde a serem executadas e implementadas pelos municípios, Estado e DF. O que significa isso? A Seguridade Social deposita, né, de forma regular o recurso da saúde, lembrando que a Seguridade Social é formada por saúde, previdência e assistência. Logo, a parte da saúde é, né, colocada, depositada no Fundo Nacional de Saúde, e o Fundo Nacional, né, através do seu gestor, que é o Ministro da Saúde, vai alocar esse recurso para a cobertura de ações dos estados, municípios e DF, sendo que esse repasse é automático e regular. Não esquecendo que não é a única fonte de recurso dos estados e municípios e do DF, porque cada esfera de governo, além do recurso que vem do Fundo Nacional, tem que dar a contrapartida de recursos, ou seja, a parte do seu próprio orçamento para as ações e serviços de saúde. As transferências de recursos, elas afetam, né? Ou seja, devem ser 70% para os municípios e 30%, afetando-se o restante aos estados, que é 30%. Para receber esse recurso da União, ou seja, para que esse dinheiro, né, que vai ser alocado do Fundo Nacional para o governo, os governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, essas instâncias devem contar com o somatório desses pré-requisitos, ou seja, não é um ou outro, é o somatório desses pré-requisitos. Então, só recebe dinheiro do Fundo Nacional de Saúde as esferas, os estados, municípios e DF que tem Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com composição paritária, ou seja,
com 50% de representação dos usuários. Tem que ter um plano de saúde, que é o nosso instrumento de planejamento do SUS. Tem que ter um relatório de gestão que permita o controle, né, dos recursos que foram repassados. E esse relatório de gestão, ele é emitido a cada ano, ou seja, ele é anual, conhecido como RAG, Relatório Anual de Gestão, que é onde o gestor municipal repassa, né, onde foi gasto aquilo que foi previsto ser gasto. Né, e ele é apreciado pelo conselho e aprovado ou não. Não sendo aprovado, o gestor tem que fazer as mudanças necessárias. Tem que ter também uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, lembrando que na Lei 8.142 não fixa, né, os valores a serem repassados. Deixa claro que precisa de uma contrapartida, mas essa fixação só vai acontecer uma solicitação no ano de 2000, através da EC 29, a Lei 141 de 2012, que vai transformar a emenda em lei complementar, e depois na alteração de 2015 do artigo 98, que fixa os valores do governo federal, que é 15%, dos estados em 12%, do governo municipal em 15%. Mas a lei orgânica não traz o percentual nem o valor, só diz que é uma obrigatoriedade ter contrapartida. E, além disso, tem que ter uma comissão de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários, previsto para um prazo de 2 anos para a sua implantação. Então, resumindo, o que é que precisas ter, qual é o pré-requisito para o recebimento de recurso fundo a fundo? Ter o fundo de saúde, que é uma conta especial, ter um conselho de saúde funcionando em composição paritária, ter um plano de saúde, que é um instrumento de planejamento do SUS, ter emitido, né, um relatório de gestão, que vai, né, fazer com que sejam analisadas as contas, ter a contrapartida de recurso e ter uma comissão de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários, com a previsão de implantação de 2 anos, tá bom? Então, esses são os pré-requisitos, é o somatório desses pré-requisitos. E findamos por aqui com a breve revisão. E aí a gente volta com as questões no próximo bloco, tá bom? Até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau.